Nesse momento chegou a parte de começarmos a entender um pouquinho mais como que é o funcionamento básico. Se você já é acostumado com o FL Studio, você pode passar esse nosso módulo ou pode passar essas aulas, mas se você está iniciando, o recomendável é você assistir com calma, assistir tranquilo, né, prestar bastante atenção de como que funciona. Então, qualquer característica inicial aqui, futuramente você vai utilizar, mesmo você trabalhando de forma mais complexa, você vai utilizar a base, os conceitos iniciais para obter uma base sólida futuramente. Primeiramente, nós temos o FL Studio organizado dessa forma. Ele pode ser que para você ele esteja assim ou ele esteja dessa forma com o Channel Rack, que ele pode ser expandido ou não. Então posso deixar mais ou menos um tamanho tranquilo aqui para ficar acessível mesmo para a gente. Então nós temos o Channel Rack ou hack de canal e esse hack nós podemos utilizar ele como um sequenciador. Então você pode ver que ele vem por padrão kick, clap, hatch e snare. Se por acaso você mudou sua template, for em New From Template, se for em Minimal, utilizou o 808, o 808 ele é mais voltado a outro tipo de produção, onde você consegue produzir até mesmo trap, alguns sons aí mais puxado para o sub e sub-bass, utilizando um kick mais longo, um clap diferente, um hatch também totalmente diferente. O esquema de organização dessas baterias depende de estilo de som para estilo de som, ou de estilo de track também. Então, assim, se ele estiver assim, você pode mudar, ou simplesmente você pode vir aqui em New From Template e vir aqui em Empty. Empty é uma template vazia, então ele só vem o sampler, e o sampler é onde nós iremos carregar nossa amostra de áudio, que eu posso arrastar para cá. Toda vez que você vê escrito aqui Drop Sample Here, é para arrastar seu sample aqui. Um sample é uma amostra de áudio. Essa amostra de áudio ela pode ser uma gravação, pode ser qualquer outra coisa aí disponível no esquema de organização de áudio, tá? Bem tranquilo. Esse sampler, ele gerencia o sample, ou seja, o sampler, ele gerencia essa gravação, esse áudio. Então você consegue fazer uma série de modificações, gerenciar, normalizar, fazer uma série de coisas utilizando ele. Então, por isso que quando você tem no menuzinho File, por exemplo, essa template aqui, ó, por exemplo, a gente tem a básica e você tem um kick. Quando eu clico nesse kick, ele tem esse som acontecendo. Tá? Então eu posso ainda clicar nesse channel rack, clicar, segurar, arrastar e vai ficar assim. Só que ele fica um som totalmente desorganizado, por quê? Porque nós não trabalhamos os princípios iniciais de produção, a questão de compasso, a questão de organização, o tempo, o BPM, tudo isso daqui envolve o processo de utilização do channel rack, por isso que ele é diferente, por isso que quando eu jogo um kick normal aqui, ele se comporta de forma totalmente aleatória. Então tudo que eu jogar aqui, ele pode ser uma série de misturas aqui, ele vira uma salada aqui dentro. Mas tudo depende. Quanto mais eu vou utilizando, quanto mais eu vou gerenciando, mais modificação ele vai ter. Normalmente, quando a gente produz, a gente trabalha nessa questão aqui, ó. Ou seja, ele tem coerência, tem distanciamento certo, tudo certinho. Se eu tivesse um clap, aqui já tenho um loop de house acontecendo. O loop é uma repetição, né? Ou seja, a junção de um ou mais samples, né, em determinada localização, determinado espaço de tempo, que a junção deles fica rítmica, ou seja, eu tenho um ritmo acontecendo aqui. Ao contrário que se eu deixasse assim mais ou menos. Se eu deixasse dessa forma aqui, eu não tenho muita função, né? Não tem, não fica algo interessante para o nosso ouvido. E mesmo sendo samples comuns, que das outras versões do FL Studio já vem, mesmo assim eu deixando totalmente organizado, fica interessante. Quando eu deixo um ritmo para ele, ele fica agradável aos nossos ouvidos. O nosso cérebro entende que ele tem um distanciamento legal, ele tem um padrão que ele segue, ele tem uma repetição exata e ele não fica algo totalmente bagunçado. Isso daqui eu gerencio no Channel Rack. Cada vez que eu crio alguns elementos aqui, eu tenho um pattern aqui em cima. Esse pattern eu posso acrescentar, adicionando um nome ou adicionando como pattern 2, rolando o scroll do mouse. Só que se eu clicar aqui, ele só tem pattern 1, mesmo rolando para o 2. Isso daqui é a dúvida de muita gente, muita pessoa tem dúvida em relação a isso, por que que acontece isso. Então assim, o FL Studio ele entende que se você não tem nada no Channel Rack, e você pode chamar de sequenciador também essa parte aqui, se você não tem nada e cria um segundo pattern, ele é um segundo pattern vazio. Então ele não vai aparecer aqui. O primeiro ele aparece porque é por padrão. Se ele não aparecesse, não ia ter nada aqui, então ele ia ser um pattern 0. Mas ele começa sempre por pattern 1. Pattern, só para relembrar, é um padrão. Padrão 1, padrão 2, por aí. Por quê? Se eu criar, por exemplo, o botão direito Fill Each for Steps, pode ficar tranquilo que a gente vai explicar certinho o que é esse fill, né?
futuramente, é o preenchimento, mas a gente vai entender. Por exemplo, eu criei aqui do kick. Arrastei, criei do clap. Por exemplo, fiz assim. Ou fiz assim, né? Adicionei vários aqui, só para modificar. Então, eu tenho o pattern 1 e o pattern 2. Se eu clicar aqui, fica o 1 e o 2, porque eles estão completos. Se tem informação nele, beleza. Se tem informação, acontece. Se não tem, ele fica normal. Se eu apagar aqui, para você adicionar, só para relembrar, você clica com o botão esquerdo, né, o botão que você seleciona, normal, que você dá os 2 cliques para abrir sua pasta, seus arquivos, e para deletar, você pressiona o botão direito do seu mouse. Então, você pode fazer isso. Se eu arrastar segurando o esquerdo, eu adiciono. Se eu arrastar segurando o direito, eu excluo. Então, eu faço isso aqui. Então, novamente, excluir ficou o pattern 1, porque o pattern 1 está aqui e tem elementos acontecendo nele. Por isso que ele é dessa forma. O importante é a gente entender o Channel Rack, que ele tem uma forte ligação com os patterns ou padrões. Então, tem como estilizar, tem como fazer uma série de coisas por aqui. Como exercício dessa aula, o interessante é você construir um loop de house para a gente começar já na prática, começar a entender certinho. Loop de house, o que acontece? Deixa 130 mesmo, 130 BPMs, ou 130 batidas por minuto, e você pode construir assim, 4 kicks, e você pode adicionar no primeiro de cada cor, primeiro cinza, segundo laranjado, terceiro cinza, quarto laranjado. O clap no segundo laranjado e no último laranjado. E o snare no final. Ele vai ficar mais ou menos assim, com a barra de espaço, um play. E você pode começar a incrementar mais, utilizando o head, que ele vai fazer isso aqui, ó. Se deixar só no meio, mais ou menos assim. E variando aos poucos, tá? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e a gente continua na próxima. A gente se vê lá.